Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodaya. Namastê, meus amigos, a todos que estão aqui nesse nosso encontro. E hoje a gente vai conversar sobre o Yoga Sutra de Patanjali. No vídeo anterior, né, eu já havia dito sobre como tudo foi sendo formado, questão espiritual da Índia. E hoje a gente vai focar mais especificamente na primeira parte do capítulo 1 do Yoga Sutra. Bom, a gente conversou um pouco sobre a relação do que é yoga, né? Toda a questão filosófica da Índia, a questão das Upanishads, que a yoga, né, é a questão prática de Vedanta, enquanto a Vedanta, né, as Upanishads e tudo mais, vai discutir a relação do Atma com Brahma, a yoga é o meio de vivenciar tudo isso. A yoga, por isso que a palavra yoga, né, significa união. União do Atma com Brahma. Atma seria a alma individualizada. E Brahman, a consciência cósmica, a consciência divina, a consciência superior. Então, todo Vedanta vai ser a premissa, assim, né? O fundamento vai ser essa discussão, a relação do ser humano com Brahma. E a yoga é a forma de vivenciar isso, é o meio para atingir essa união. Por isso que a palavra yoga se chama união. Então a gente tem que partir daí, porque aqui no Ocidente, devido a muitas questões, a yoga ficou condicionada a uma questão de ginástica, né? E lá na Índia existem escolas avançadíssimas de yoga que não tem postura ou tem muito pouca postura, é tipo 6 posturas, uma postura. Quando a gente pega, por exemplo, a primeira Kriya, né, primeiro estágio de treinamento da Kriya Yoga, do Lahiri Mahasaya, é uma coisa muito simples, onde as técnicas principais são pranayamas e mudras, né? Então, assim, praticamente não tem asanas, praticamente não tem posturas. Então, assim, tanto é, meus amigos, que o próprio capítulo 1 do Yoga Sutra, ele se chama... vamos colocar assim, né? 2 nomes, né? Ele tem 2 nomes, 2 formas como ele é chamado. É o Sadhyapada ou Samadhipada. Qualquer um dos dois está certo. Esse Sadhya, essa palavra Sadhya, significa o objetivo. Significa que ele está dizendo que o objetivo do yoga é o Samadhi. O Samadhi é a experiência concreta, a experiência real de união com o Brahma, de união com essa consciência cósmica. Então, o Samadhi é a própria experiência, né, do que o yogi procura. Então, o objetivo do yoga é o Samadhi. Então, ele já deixa isso claro no título do capítulo, já para ficar claro que a gente não está falando de uma questão de ginástica. Por exemplo, só para deixar ainda mais claro ainda, o Yoga Sutra ele tem 196 sutras. E Patanjali ele só vai mencionar as posturas e falar das posturas no capítulo 2 em 2 sutras. Então, 2 sutras de quase 200 sutras, o que é yoga então, né, meus amigos? Quando a gente percebe, porque o Yoga Sutra, ele é a base, né, da doutrina do yoga, juntamente com a Bhagavad Gita. Então, ele e a Bhagavad Gita contém todo o fundamento, contém toda a base da doutrina do yoga. Isso é uma coisa indiscutível na Índia. E quando a gente olha toda essa base,
as posturas, teoricamente falando, né? Teoricamente, quando a gente olha a proporção da coisa, ela é menos de 1%, né? Do que realmente é yoga. Então, meus amigos, vamos lá, né? Patanjali começa falando assim, então agora os ensinamentos de yoga, né? Hatha Yoga no Shasana, ele fala no primeiro sutra. Então, agora, né? Os ensinamentos de yoga. É muito engraçado, né? Porque tem muitas interpretações desse sutra, né? Que dizem assim, muitas pessoas, quer dizer, né? Todos os seres humanos buscam a felicidade, né? Essa realização. No entanto, não é todos os seres humanos que procuram essa realização no mesmo lugar. Cada ser vai buscar em lugares diferentes, ainda mais dependendo da cultura em que ele se encontra, né? Dependendo da cultura, então, alguns vai procurar em um lugar, outros em outro. Por exemplo, na nossa cultura materialista, as pessoas são ensinadas a buscar a felicidade na aquisição de bens, né? Na questões materiais, que uma pessoa mais madura e vivenciada sabe que isso é totalmente ilusão, porque a sua felicidade não vai vir de bens materiais. Essas questões são para a gente viver a vida, mas a felicidade real, ela vem de outros lugares. Então, tem pessoas, né, tem muitas interpretações desse sutra que falam assim, então, né, agora, depois que você se tornou tão frustrado com essas questões externas, que você está insatisfeito com essas questões externas, então agora você está pronto para os ensinamentos de yoga. Porque aí a renúncia vai vir natural, né? A renúncia, ela se torna algo natural e não algo forçado. Ela se torna algo natural porque você sabe que a sua felicidade não vai vir dessas questões externas. Então ela se torna tranquila, né? Vamos colocar assim. E aí, meus amigos, no Sutra 2, Patanjali, ele define o que é yoga, né? Então ele fala assim, yoga Chitra Vitri Nirodha. Yoga, a gente sabe que é a união. Então, a união é. A união é. Aí vai depender das traduções. Eu vou ler algumas traduções diferentes para a gente interpretar aqui. E união é o recolhimento dos meios de expressão da mente. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Yoga é o aquietamento das ondas mentais. Então, Patanjali, ele deixa muito claro que essa união, que a yoga é uma coisa que acontece interior e na consciência. Yoga é uma coisa que trata da consciência. Tem até o professor Carlos Eduardo G. Barbosa, né, que fez uma boa tradução do Yoga Sutra para o Brasil, né? Ele diz que um cadeirante, né, que uma pessoa que move só a cabeça está tão apta a praticar yoga quanto um atleta. Isso pode parecer estranho, né, para a grande maioria das pessoas que pensa que yoga é ginástica. Mas o corpo, né, ele se torna apenas um instrumento, mas não um fim, né? Ele pode ser um instrumento para auxiliar, mas ele deixa claro que a verdadeira yoga, a verdadeira união acontece na consciência nossa, né? E, meus amigos, ele começa falando disso, né? O Patanjali, ele primeiro no sutra e segundo sutra ele já fala disso. No título ele já fala disso, né? Então, assim, uma coisa muito clara. E aí, né, depois ele vai dizer o seguinte, que existem 5 tipos de expressão da mente, de movimentos da mente. E esses 5 tipos, eles podem ser causadores de sofrimento ou não causadores de sofrimento.
E aí, esses 5 tipos, eles são conhecidos como os primeiro, né, Pramana, depois tem o Vipariyaya, depois tem o Vikalpa, Nidra e Smriti. E então vamos um por um para a gente analisá-los. Os Pramana, e lembrando, né, que quando a gente fala que essa união acontece nos recolhimentos da mente, a gente está dizendo quais são os recolhimentos da mente. Então a gente pode deduzir, né, que a experiência, que yoga vai trabalhar isso. Então se a gente fala que um dos movimentos da mente é a memória, então a yoga vai purificar a nossa memória. Se a gente fala que um desses expressões da mente é a percepção, então a yoga vai purificar a nossa percepção, vai deixar clara a nossa percepção. Se a gente fala que um desses movimentos da mente é a imaginação, então a yoga vai purificar a nossa imaginação, nossa criatividade. Então, sempre lembrando disso, né? Então, assim, começando com os pramanas. Os pramanas, eles são, né, vamos falar assim, meios de conhecimento. Como que a gente pode adquirir um conhecimento? Então, aí pode colocar de 3 tipos, vamos colocar assim, né? Segundo Patanjali. A gente pode, através de uma percepção direta, né? Que seria que eles chamam até de Anubhava, né? Uma percepção direta da questão, uma percepção clara e direta e real. Ou através da lógica, da inferência, ou através de textos, de livros, né? Que seria uma questão mais externa, que você está lendo e tudo mais. Não é uma questão... É uma coisa mais indireta, vamos colocar assim, né? Você lê o texto te ensina, mas você não percebe claramente a questão. Mas enfim, são 3 tipos que são colocados. A percepção, a lógica, a inferência e as escrituras, né? Os textos. Meios de obter conhecimento, vamos colocar assim, né? Depois, então a gente pode também colocar que os paramanas são a percepção clara e real. A gente pode, vamos colocar assim, né? Resumir. Depois a gente tem o Vipariyaya. Vou até ler aqui para vocês. É um conhecimento derivativo que leva às formas que não são aquelas que originou o conhecimento. É a concepção errônea. Conhecimento que não é baseado em sua forma verdadeira. Ou seja, a gente pode dizer que o Vipariyaya é como se fosse uma falsa percepção. Você percebe, mas você não percebe realmente, vamos colocar assim, né? A sua interpretação é uma interpretação falsa e não real. Você está numa fantasia, vamos colocar assim, né? Uma ilusão. Você percebe, mas a sua percepção é uma percepção em torno de uma ilusão daquele objeto. Você não percebe claramente e de forma real, né? Como ele diz, né? Uma concepção errônea. Depois a gente vai ter os vikalpas. Os vikalpas é a imaginação e a criatividade, né? Vamos colocar assim. O nidra, e depois a gente tem nidra. Nidra aqui, né? A palavra nidra é sono. Então a gente pode colocar uma interpretação aqui como se fosse ausência de percepção, né? A gente falou aqui uma percepção clara, que são os paramanas, uma percepção errônea, que são os vipariyayas, e agora a gente está falando de ausência de percepção, de uma pessoa que nem percebe, é como se ela estivesse dormindo, vamos colocar assim, né? Por isso que a gente fala nidra, sono, como se ela estivesse dormindo, não percebe. E por último, é o smriti, que é a memória, a retenção de algo em si mesmo, né? E assim o Patanjali diz as 5 expressões da mente, os 5 movimentos da mente. E depois que ele fala sobre esses movimentos da mente, essas expressões da mente, ele fala assim, como que isso acontece, né? Como que essa união acontece? Como que isso acontece de fato? Então ele vai dizer o seguinte, que essa união, né, que isso acontece através de abhyasa e vairagya. Então, abhyasa e vairagya,
Imaginem um pássaro. Esse pássaro é yoga. E as asas desse pássaro é Abhyasa e Vairagya. Então, essa união acontece através de Abhyasa e Vairagya. Então, a gente pode dizer que Abhyasa e Vairagya purifica todos esses movimentos da mente, essas expressões da mente. Eles, vamos colocar assim, né? Eles melhoram toda essa questão. Então, o que é Abhyasa e Vairagya? A Abhyasa é a repetição, é a prática constante, a disciplina. E Vairagya é a morte completa dos desejos. É a morte dos desejos, é a morte das paixões, é a morte dos apegos. Então, meus amigos, a gente pode dizer que a morte... E Patanjali, ele vai, nos próximos sutras, ele fala ainda mais disso, tá? Ainda fala mais ainda sobre essa questão da relação da mente com a morte das paixões, com a morte dos desejos. Que ele vai dizer que a morte dos desejos e a repetição dessa questão que traz a experiência de união, a experiência do samadhi, vamos colocar assim, né? Da meditação, né? Ainda mais, ele ainda vai falar ainda mais, né, no capítulo 2, mas não dando spoiler. Então a gente pode dizer que isso, Abhyasa e Vairagya, vai melhorar a nossa criatividade, a nossa imaginação, vai melhorar, purificar a nossa memória, vai purificar a nossa percepção, a gente vai perceber coisas que a gente não percebia. E tem até muitas histórias zen, né, que envolvem mestres meditadores e jovens discípulos, que esses mestres, eles, vamos colocar assim, né, estão na natureza junto com esses discípulos. Ele fala: você está percebendo, meu filho? Ele fala assim: o quê? Então ele fala, contando uma história de uma pessoa que percebe coisas que a gente não percebe, coisas assim, né? Que estão diante dos seus olhos. É até engraçado, né? Certa vez, o discípulo perguntou assim pro mestre, né? Mestre, como faço para desenvolver, né, minha terceira visão, né? Minha visão do invisível? Aí o mestre respondeu assim: ó, meu filho, por que você quer ver o invisível se você ainda nem aprendeu a ver as coisas desse mundo, né? Então a gente pode dizer que yoga vai purificar a gente de tal forma que a nossa percepção vai ficar muito boa, né? De coisas que estão diante de nós e a gente não percebe, né, meus amigos? Então, assim, eu acho que deu pra gente discutir bem essas questões. Depois, mais pra frente, eu vou discutir melhor com vocês essa questão da morte do desejo, né? Da morte das paixões, que a primeiramente, né? Para quem não está acostumado com essa visão, pode parecer que a morte dos desejos conduz uma pessoa a um estado de estagnação, de uma pessoa que não reage com a vida, né? E que não tem prazer também, né? A priori. Mas a gente vai perceber com os estudos, com a vivência, que não é assim, que é muito pelo contrário até, tá? No mais, meus amigos, eu vou finalizar por aqui, tá? Muita paz a todos, muita paz e até mais um próximo encontro. Muita paz.